Minha família adora acampar durante os meses quentes de verão. Ou pelo menos meu pai. Eu tenho 16 anos agora, mas quando eu era muito mais jovem, meus pais se separaram. Eu morava com a minha mãe durante os semestres escolares e com o meu pai durante as férias de verão. E quando eu estava com o meu pai, nós sempre acampávamos. Eram acampamentos pelo estado, como uma espécie de mini férias de verão. E apesar de nesses acampamentos quase nunca termos sinal de telefone ou contato com o mundo exterior, adorávamos. Sempre nos dava uma boa oportunidade de nos aproximarmos e, em geral, era bem divertido. Toda vez que íamos, meu pai e eu sempre pesquisávamos para tentar encontrar um novo lugar para ir. Nós realmente não gostávamos de ir ao mesmo lugar 2 vezes, embora tenhamos feito uma exceção a essa regra. Alguns anos atrás, encontramos esse acampamento com um lago e uma praia muito agradáveis. Tinha um nome muito difícil de pronunciar, eu não lembro exatamente qual era, mas depois que o descobrimos, todos os anos íamos exatamente ao mesmo lugar pelo menos uma vez. Era lindo e, melhor ainda, não muito conhecido pelo público, embora sempre houvesse uma quantidade razoável de outros campistas lá toda vez que chegávamos. A maioria deles tinha filhos, crianças ou adolescentes, então não era uma cena de acampamento solitário. Esse lugar praticamente ganhou a sua reputação como um local informal de férias em família. Tinha até um pequeno prédio com banheiros e chuveiros instalados nas proximidades, mesmo estando praticamente no meio do nada. Algo que eu provavelmente deveria ter mencionado antes é que alguns dias antes do meu pai e eu irmos para esse local exato e passar o fim de semana acampando, ele adotou 2 cães pastores alemães. Quer dizer, era tão recente que ele ainda nem tinha pensado em nomes para eles. Mas independente disso, decidimos levá-los para viajar com a gente. Eles foram muito bem treinados e no instante em que meu pai os pegou, você podia dizer que eles adoravam ele, e foi imediato. Então éramos eu, meu pai e seus 2 cachorros. Eu lembro de uma vez em particular que tínhamos saído mais tarde do que o habitual. Tão tarde que, quando realmente chegamos ao local, o sol já havia se posto. Definitivamente, não ia ser um bom momento para construir uma barraca. Quando entramos no local, esperávamos encontrar outros campistas com suas barracas já montadas e com fogueiras iluminando a floresta. Mas não foi isso que aconteceu. Ficamos surpresos ao descobrir que éramos os únicos ali. Isso nunca tinha acontecido. Esse lugar sempre teve pelo menos alguns outros campistas. Quer dizer, foi bem estranho, considerando que era meio do verão e o tempo estava ótimo e era esperado que continuasse desse jeito. Não precisa nem dizer que isso deixou a gente muito nervoso. Mas a gente tentou ignorar e começou a tirar as coisas do carro para montar nossa barraca. Construir aquela barraca foi no mínimo difícil, porque naquele momento estava escuro como breu lá fora. E se você já tentou montar uma barraca no escuro, sabe que eu não estou mentindo quando digo que foi difícil. Estávamos tentando nos encontrar no escuro, quando ouvimos claramente um carro estacionando em algum lugar próximo. Não esperávamos ver ninguém ali naquele momento. Meu pai simplesmente disse que devia ser só segurança e continuou montando a barraca. Mas eu não sei por que um acampamento aleatório teria segurança. Eu acho que o que ele quis dizer foi que era algum guarda relacionado à natureza selvagem ou algo assim, já que eles ocasionalmente vêm inspecionar a área. Mas na escuridão total da noite? Quem quer que fosse deve ter saído do carro, porque através de uma clareira nas árvores, a gente conseguiu ver uma figura andando agachada no chão. "Desliga a lanterna", meu pai disse em uma voz quase em pânico. O que ele disse me assustou pra caramba, mas eu fiz o que ele pediu. Embora estivesse claro que era tarde demais, a figura já sabia onde estávamos, já que o som de passos foi ficando mais alto, deixando claro que a figura estava se aproximando de nós. E foi aí que 3 lanternas acenderam e percebemos que não era só um cara. Haviam 3 homens adultos, agora a poucos metros de nós. Para o nosso horror absoluto, cada um deles carregava uma grande faca. Assim que meu pai percebeu isso, ele imediatamente se levantou segurando um martelo de acampamento nas costas. Os homens começaram a praticamente gritar para nós que não podíamos acampar ali.
Meu pai inicialmente tentou ser um pouco discreto com os caras e conversar com eles, e disse que estava tudo bem e que iríamos embora naquele momento. Mas isso não funcionou, e os homens continuaram se aproximando de nós. Eu me lembro de tremer. Tava totalmente apavorado. Eu tenho certeza que qualquer um estaria nessa situação. Parecia de verdade que esses caras queriam lutar, arranjar uma confusão. E eu sabia com certeza que meu pai contra 3 homens adultos com facas não ia terminar bem. Mas foi aí que eu me lembrei dos cachorros. Na hora, eu abri a porta do carro e os 2 foram instantaneamente na direção dos homens para atacar eles. Os homens se espalharam pela floresta, mas não antes que os cachorros dessem algumas boas mordidas neles. O mais rápido que pudemos, juntamos nossas coisas e voltamos pro carro. Nós 2 estávamos em choque com o que tinha acabado de acontecer. Eu examinei os 2 cachorros e eles pareciam bem. Nenhuma marca, nada. Meu pai e eu estávamos tentando descobrir o que fazer. Não podíamos reservar um hotel porque eles não permitiam cães. Então, no final das contas, decidimos voltar para casa. No caminho de volta, meu pai ligou para a polícia e relatou o que tinha acontecido. Perturbadoramente, quando demos a localização, fomos informados de que o parque que visitamos estava fechado há meses devido a um assassinato ocorrido ali. Aparentemente, ainda tinha uma investigação em andamento, resultando no fechamento do parque durante o verão. Isso explicava a falta de gente ali, mas quando entramos não vimos nenhuma placa informando sobre isso. De qualquer forma, demos a melhor descrição dos 3 homens que podíamos, mas você tem que lembrar que estava escuro como breu lá fora, e tudo aconteceu muito rápido. Então, eu não sei o quão precisos fomos, mas aparentemente a mulher com quem falamos, a policial, disse que eles poderiam entrar em contato conosco no futuro, porque uma das descrições que demos supostamente correspondeu a um suspeito procurado em relação ao assassinato. Bom, até agora não recebemos nenhuma ligação. Isso aconteceu há cerca de 2 anos. Minha amiga e eu, ambas com 16 anos na época, estávamos de férias em um pequeno hotel. Era tecnicamente as férias da família da minha amiga, mas eu era bem amiga dela, então a sua família tinha me convidado para ir junto. Ia ser um final de semana prolongado, então não era como se eu estivesse me intrometendo nas férias longas deles ou algo assim. Nós ficamos em um hotel em uma área um tanto turística, em uma rua um tanto movimentada. E naquele dia, sendo adolescentes, imploramos aos pais da minha amiga para que pudéssemos sair sozinhas para jogar minigolf. Na noite anterior, eu estava olhando no mapa da região e vi que tinha um campo de minigolf nas proximidades. Me lembro de sugerir que devíamos dar uma olhada e achamos que aquele dia seria perfeito para isso. Ficava a apenas 4 quarteirões do nosso hotel e insistimos em caminhar até lá sozinhas. Depois de implorar um pouco, os pais dela concordaram, desde que voltássemos antes do anoitecer. Quando chegamos lá, percebemos rapidamente que o campo em si estava em péssimas condições. Parecia abandonado. Quer dizer, todos os arbustos estavam cobertos de mato, altos, metade dos buracos estavam inundados. Você entendeu? Mas isso na minha cabeça não era uma coisa ruim. Talvez significasse que a gente não teria que pagar. Vimos outro grupo de adolescentes jogando à distância e, considerando que tinham alguns tacos e bolas de golfe espalhados, começamos a jogar. Jogamos a primeira parte do nosso jogo e nada de especial aconteceu. Mas foi aí que notamos um homem, provavelmente na casa dos 20 ou 30 e poucos anos, nos seguindo pelo campo de minigolfe. O grupo de adolescentes que estava lá agora já tinha ido embora, o que significa que eram apenas eu e minha amiga sozinhas com esse cara. Depois de dar uma olhada melhor, eu percebi que o cara estava usando o que parecia ser um uniforme de trabalho do local. Talvez o lugar não tenha sido abandonado, eu pensei. Talvez realmente devêssemos pagar, e eu e minha amiga achamos que ele viria nos expulsar. Mas não, ele estava apenas nos seguindo onde quer que estivéssemos. Finalmente, o cara se aproximou de nós e perguntou quantos anos tínhamos. Ele disse que estava nos perguntando porque precisava verificar se éramos jovens o suficiente para poder jogar de graça. Então dissemos a ele nossa idade. Olhando para trás, eu me arrependo de ter feito isso. Mas ele respondeu simplesmente dizendo: "Ah, ok." Achamos que isso faria com que ele nos deixasse em paz. Mas não deu certo.
Ele continuou fazendo perguntas como de onde éramos, em que série estávamos, com quem estávamos e coisas pessoais desse tipo. A gente não entrou muito na conversa e continuou trocando olhares, como se ambas concordassem que a situação estava ficando estranha. Acho que ele percebeu isso, porque finalmente nos deixou sozinhas. Terminamos de jogar nosso jogo e naquele ponto estava realmente começando a ficar bem escuro. Ao sairmos do campo de minigolf, eu notei uma coisa. Tinha uma placa que dizia "Fechado pro verão". O que me fez perceber que o cara com quem a gente tinha conversado não trabalhava lá. Não era possível. Ele estava se passando por um empregado. E foi quando minha amiga me parou. Ao sair, vimos o homem, mas agora com outros 4 homens, todos sentados em um banco de parque perto da saída. Ficamos paralisadas por alguns segundos, sem saber o que fazer. Mas foi quando um dos caras viu a gente e apontou na nossa direção. Todos eles se levantaram em sincronia e começaram a correr na nossa direção. Nós duas sabíamos que eles estavam exatamente onde a gente precisava ir, para sair, e portanto não tínhamos escolha a não ser correr de volta para o campo e escalar uma cerca para chegar à calçada que levava ao nosso hotel. Eu me lembro de dizer uma palavra: corre! E nós corremos de volta para o campo, escalamos uma cerca e continuamos a correr os 4 quarteirões de volta ao nosso hotel. Não olhamos para trás nenhuma vez. Então, por causa disso, nenhuma de nós sabia se os homens tinham nos seguido ou não. Mas nada mais aconteceu naquela noite. Quando chegamos sem fôlego no saguão do hotel, ambas concordaram que não iríamos contar para ninguém sobre isso, especialmente para os pais da minha amiga, porque sabíamos que eles não hesitariam em nos impedir de fazer qualquer coisa divertida pelo resto da viagem. Até hoje, ainda me dá enjoo pensar nas intenções daqueles caras naquela noite. Tem alguma história desse tipo que você quer que seja contada, que você quer que seja compartilhada? É só enviar para esse e-mail. Muito obrigado e até a próxima história.